Ô Trindade, bom, você falou dessa questão, da preocupação dele em aprovar a reforma. Quero colocar em discussão aqui com Ellen e com a Vera Magalhães. Bom, ao mesmo tempo que está preocupado, tem a questão do teto, né, que já é um primeiro movimento que ele fez, a aprovação do teto ali, e agora procura implementar essas reformas necessárias para que o país continue andando e que retome o eixo da economia. Mas ao mesmo tempo vem críticas também de concessões que são feitas às próprias reformas, né, com parte do todo o funcionalismo público, abrindo para outras categorias também, e a gente vai vendo que o trabalhador aqui, aquele que não está nem no funcionalismo público, né, é o que vai, quer dizer, arcar com uma boa porcentagem dessa conta. E aí vem a negociação política com a tal bancada ruralista também, em busca de votos ali. Eu queria saber o que vocês estão pensando de todo esse movimento aí e se tudo o que se planejou, né, nas reformas, todos os pontos efetivos da reforma, vão aos poucos saindo dessas reformas. O que vocês pensam? Eu sou contra essas excepcionalidades que foram abertas, porque a grande coisa da reforma era unificar a idade de aposentadoria e unificar o setor público e privado. Eu acho que isso dava a ela um corpo ali, né? A reforma é para isso. E aí o resto, os detalhes, você poderia negociar a regra de transição, etc. Mas quando você abre exceção para um monte de categoria, você começa a desvirtuar a reforma. E agora é isso que você falou, entrou na negociação política, com concessões para as bancadas, já falaram em refis, já falaram em renegociação da dívida agrícola, e assim vai abrindo várias e várias janelas. Eu acho essa negociação fisiológica ruim. Eu acho que você tem que partir do princípio que, se um partido integra a base de um governo, ele tem de votar as propostas-chave desse governo. E a proposta da reforma da Previdência é a principal do Temer. Então, sou contra essas negociações aí de concessões, de puxadinhos às bancadas, e também contra as aberturas que ele fez na reforma. Daqui a alguns anos a gente vai precisar de outra. E pior do que isso, né? Essas concessões vão pesando mais no bolso de quem ficou, de quem não está conseguindo abrir sua exceção, porque acabou sendo uma reforma particular para cada grupo que conseguiu chorar mais ali. Barganhar mais? E não conversa, a gente inclusive já falou aqui até com o Zé Maria, né? Não conversa com o que a sociedade quer, porque a gente lembrou aqui, foram feitas pesquisas e tudo mais, óbvio, ninguém quer perder seu privilégio, mas ouvindo todo da sociedade, a sociedade já entende que é necessária uma mudança. E entende que ela não pode ser feita com privilégios, porque a mudança da Previdência, por exemplo, é para retirar o privilégio. Hoje ela é muito injusta, né? Ela é muito injusta como é. Se você continuar fazendo barganha, ela vai continuar injusta, então vai ser uma mudança para nada, né? O governo fez um ajuste, né? O Zé Maria até pode ajudar nisso, na comunicação, na estratégia de comunicação. Começou comparando a reforma com coisas que foram criticadas no princípio e que se mostraram boas. Então, tem uma propaganda no ar que fala assim, todo mundo criticou a privatização da telefonia e hoje todo brasileiro tem um celular. Todo mundo criticou o Plano Real e ele salvou a economia brasileira, e agora é o mesmo com a reforma da Previdência. Eu acho que é um salto aí retórico, mas é essa linha que o governo está adotando. A verdade é que, com essa ênfase em que, sem a reforma, daqui a pouco as pessoas não vão se aposentar, isso que a Ellen falou, as pessoas começam a entender a necessidade da reforma. Mas era bom o governo desmistificar algumas coisas. Por exemplo, que não tem déficit, esse negócio que a esquerda fica batendo. Não existe o déficit da Previdência, porque eles juntam na mesma conta coisas que não podem entrar, que é o orçamento da Seguridade Social. O governo tinha que dar um jeito de transformar isso em uma linguagem, em bom português, que as pessoas entendessem que isso é um mito. Agora você sabe, minha cara Vera, você sabe que você é uma jornalista que eu respeito. De modo que eu não estou denunciado em nada da Lava Jato. Eu estou fora dessa. Diferente de alguns companheiros que querem ser postulantes em 2018. Então eu quero a sua opinião, que eu acho que em 2018 vai ter a campanha Fica Temer. Acho que não. Mas eu tinha falado que não ia concorrer, eu tinha falado que não. Estou pensando em chamar a Zé Maria e fizer uma chapa. Ô Zé, bom, é um assunto que preocupa o presidente Temer, né? Essa questão do STF, de decidir se ele pode ou não ser investigado, né, por ato anterior ao mandato, essa questão da chapa também, que ganha força no noticiário, né, pedindo aí
a cassação da chapa que elegeu a presidente Dilma, a ex-presidente Dilma e o presidente Temer? Pois é, tem novidades. Eu só queria dizer que candidatura mesmo só se for a prefeito de Medina, lá no Vale do Jequitinhonha. Olha, analisando aí o que vocês falaram, é preciso dizer aqui que existem dois tipos de concessões. A primeira é no projeto de reforma da Previdência, né? Liberando algumas categorias. E outra é para setores do Congresso que cobram para votar. Exemplo, a bancada da saúde, a bancada ruralista e os prefeitos que receberão agora uma concessão muito grande, né? Eles serão liberados da dívida com a Previdência. Dividir a dívida da Previdência e os municípios ficam, de novo, aptos a assinarem convênios com o governo federal. Isso é uma força muito grande. E o presidente admitiu que vai fazer esse tipo de negociação com todos os setores. E os governistas estão ávidos por essa moeda. Votarão pela reforma e vão cobrar ali o quinhão de cada um. Agora, sobre essa história do presidente Michel Temer, a impressão que eu fiquei, eu conversei com ele no Palácio da Alvorada de forma reservada, lá na segunda entrevista para a Rede Vida, o presidente vai dividir o governo dele antes e depois das reformas. Depois das reformas ele diz que vai viajar aqui pelo país e internacionalmente, e depois das reformas ele vai acabar com as obras, vai terminar algumas obras inacabadas. Ele já pediu um levantamento e essa é a tendência. Agora, sobre a cassação da chapa Dilma, ontem ele disse que quer pressa, e a pressa já começou. Hoje o relator, o ministro Herman Benjamin, no Tribunal Superior Eleitoral, já colocou à disposição do presidente Gilmar Mendes o processo para ser novamente retomado, né? O Ministério Público Eleitoral diz que é preciso caçar a chapa por abuso do poder econômico e político e que a chapa é indivisível, ou seja, não há como separar a Dilma do Temer. Ele pede a inelegibilidade por 8 anos para ex-presidente Dilma, mas diz que não conseguiu ali provar se o presidente Michel Temer sabia realmente do Caixa 2. Então, há essa situação no governo. Okay. Deixa eu só fazer um adendo a isso que o Zé falou. Essa pressa agora, que é o contrário do que eles vinham fazendo antes, que era postergar, né? Essa pressa se deve ao fato de que algumas pessoas no entorno ali do presidente Temer, inclusive os advogados de defesa, passaram a achar que ele tem número no plenário do TSE para se safar, para aprovar uma tese alternativa à do relator, segundo a qual só a Dilma seria responsável pelas finanças da campanha, ela teria tomado todas as iniciativas, arrecadado quase todo o dinheiro, que o esquema passaria ao largo do Temer e aí mudar a jurisprudência do TSE, que é de sempre considerar a chapa uma coisa indivisível. Então ele acha que ele poderia ganhar por até 5-2 no plenário do TSE. Então por isso essa estratégia de tentar antecipar para o dia 25 ou 26, Zé? 25, né? Que eles estão falando? Não tem ainda uma data exata, né? Mas será mesmo no mês que vem, junho. Especulação de que poderiam pôr até na semana que vem. Vamos esperar o Gilmar Mendes voltar de viagem e ver. Mas agora a ideia é essa, é apressar.